Olá, queridos irmãos, povo de Deus, nação brasileira e de outras partes do mundo, que sempre aos sábados está aqui a partir das 8h30, sempre para ouvir a palavra de Deus, para juntos anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso lema aqui é levar você a salutar e edificante palavra do Senhor. Por isso que sempre, antes da lição, nós fazemos a exposição do texto bíblico com análise de pontos, análise exegeticamente, hermeneuticamente, para que você fique com o texto. Depois falamos da colocação, dos pontos que a lição e o autor menciona. Então, para nós é um prazer tê-lo conosco. Quero agradecer ao Brasil, agradecer às crianças, agradecer aos jovens, agradecer aos irmãos que sempre nos tratam com muito carinho, com muito amor. Eu estive em algumas cidades do Maranhão, esta semana passada, ainda esta semana, né? Nós fomos em algumas cidades, fui em Imperatriz, fui em São José dos Basílicos, né? Fui em Santo Inês, Bacabal, e o povo nos recebe com muito amor, com muito carinho, minha gratidão. Isso vem de Deus. João 3,27 diz que ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. E eu sempre peço, que eu creio nas orações dos irmãos, como está lá em Efésios 6,18 em diante, Paulo diz, orando também por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Então, muito obrigado ao povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Comigo, irmão Jimmy, professor César, irmão Nilton, auxiliar, pastor Adalberto, pastor Luiz, pastor Wagner. E também hoje nós temos aqui um convidado especial, o pastor Wellington, lá de Londres, que nos recebeu ali também com muito carinho, com muito amor. Os irmãos querem recebê-lo como bem-vindo, amém? Graças a Deus. Caio aqui na filmagem, supervisão aqui do Lucas. Juntos formamos a EBD online para abençoar você e a sua vida em nome de Jesus. Vamos iniciar orando com o pastor Wellington, abrindo esse momento especial. Amém. Vamos orar então conforme autoriza o nosso pastor. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor nos ajude, não só a aprender, mas também colocar em prática tudo o que foi ensinado. Usa o teu filho como sempre tenho feito, ajude-nos em tudo e que cada palavra ministrada possa abençoar vidas que estão nos assistindo nesse momento. Ajude-nos em tudo, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus. A nossa lição de hoje está muito interessante. Eu quero dizer aos irmãos que essa lição que trata sobre a missão, ela é relevante para a igreja. Por que ela é relevante? Porque a igreja, ela não vive só em função de si. Ela não vive só para servir aos domésticos da fé, que isso é bíblico. Ela não vive somente para adorar a Deus, que também é bíblico. Nós já falamos aqui desse tripé, né? Desses três eixos. Adorar a Deus, que é a missão da igreja, somente nesses três níveis. Adorar a Deus, servir ao próximo, né? Servir a ela mesma e evangelizar o mundo. Essa é a missão da igreja. Na Bíblia você nunca vai ler falando sobre agência missionária, você não vai ler na Bíblia falando sobre estrutura missiológica. Essa é a parte da teologia da missão que os homens de Deus prepararam para levar o evangelho a outros povos. Tudo na intenção de cumprir Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 49, quando Jesus disse, vocês vão ser cheios do poder e vão anunciar a palavra de Deus. O que os teólogos, os estudiosos, os missiólogos fazem? Pegam os textos bíblicos e relacionam com os métodos de evangelismo, né? Então, somente isso. Agora, o que nós podemos dizer aqui para o irmão que quer fazer a obra é que esses homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, eles buscam, através dos exemplos de Paulo, através das igrejas que foram fundadas por ele, como bem o livro missiológico, o livro de Atos, eles buscam mostrar caminhos, modelos pela Bíblia de como ela pode cumprir bem a sua missão. Então, é muito interessante que você saiba
que essa lição, porque talvez tem irmão que diz assim, eu não estou achando interessante esse tema. Se você não achar interessante, missões, pois eu não sei o que você vai achar interessante, não é assim? Então, é um tema que nos provoca para cumprir o ID de Jesus Cristo. Estamos na lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Missionários fazedores de tendas. Essa lição é muito importante, estaremos estudando. Ponto 1, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Ponto 2, missionários fazedores de tendas. Ponto 3, vocação, profissão e missões, ok? As palavras-chave, eu coloco aqui um adendo, o ministério de tendas é bíblico, nós vamos responder isso. Como distinguir o ministério profissional e vocacional, ok? Vocação e chamada, qual é a diferença? Eu já li mais de 30 livros só no aspecto ministerial e de pastoral. E todas as vezes que eu livro, quase nenhum sabem fazer a diferença ou complica para a gente. Esse negócio de chamada, né, e vocação. Eu já li vários. Todo ano eu faço uma leitura de teologia pastoral. E aí cada ano eu penso que um vai explicar e não explicam, né? Como deveria ser explicado. Então a gente vai tentar colocar isso aqui. Aqui do lado nós temos os apontamentos desse livro, que é o livro que o pastor usa para consubstanciar a lição, os 3 pontos aqui. E aqui nós temos os textos que foram escolhidos para a nossa leitura, ok? Vamos lá. Verdade prática e textual. Lição de número 8, verdade textual. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, versículo 34. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Muito bem. A 1 Coríntios, eu sempre cito aqui, 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra, pronto, faça tudo para quem? Para a glória de Deus. Ou seja, tudo que o cristão faz, pensa, age, trabalha, constrói, ele não pode fazer fora de Deus. Porque quem é que está nele? Deus. E tudo ele faz para quem? Para a glória de Deus. Até o ato de se comer uma comida, né, ele recebe na mesa, ele faz para quem? Para a glória de Deus. Então, quando o autor usa essa verdade prática, é possível servir a Deus por meio de sua profissão, mas é claro, lá no capítulo 3, verso 19 de Gênesis, Deus disse assim, do suor do teu rosto comerás, trabalharás com a terra, porque da terra tu foste e para ela tu voltarás. Ou seja, o trabalho foi uma ação de Deus. E quando Deus estabeleceu o trabalho antes do pecado lá no Éden, Deus já estabeleceu para que o homem tivesse alguma atividade. Ou seja, qualquer trabalho que você faz e que você tem Deus na vida, aquele trabalho há de glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, é muito importante que os irmãos atentem para isso. Nossa profissão, emprego, formação, titulação, nunca deve ser um fim em nós mesmos. É tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Pastor Aziel, e o Espírito Santo pode lapidar a minha profissão, a minha arte? Pode sim, vamos ver aí, 31 de Êxodo, rapidinho. Eu não coloquei essas referências aí, mas é só para os irmãos observarem. 31 de Êxodo. Começa aí do verso 2, vai. E eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Pode ir. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração,
para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. Tá bom, tá bom. Aí você tem dois nomes que vão... Que privilégio para Bezalel, Aholiabe, trabalhar na tenda, no tabernáculo, no Mishkan. Que privilégio. O que acontece? Eles tinham, vamos lá, eles tinham dons, o quê? Naturais, não é isso? Eles tinham o quê? Vamos lá, bem forte todos. Eles tinham o quê? Dons naturais. Mas nós temos também na Bíblia o quê? Dons espirituais. Essa ideia cessacionista, ela não existe. Por que ela não existe? Porque lá em 1 Coríntios 12, a Bíblia diz assim: o Espírito dá o dom para o corpo e ele reparte como ele quer. Já tem irmão, pastor, os dons cessaram. Primeiro, nenhum teólogo reformado tem... Bota para cá, Caio. Bota para cá, vamos começar. Tu não estava na outra, né? Bota para cá. Nenhum teólogo, escute aqui, bota para cá. Bota para cá. Nenhum teólogo reformado tem um versículo bíblico que possa dizer que os dons cessaram. Não existe nenhum, não há nenhum pai da igreja, não há nenhum homem que possa dizer. Alguns, quando você vai lá para o 4º século, tenta dizer, mas é a interpretação deles, que cessaram. A nossa autoridade maior não são os pais da igreja, a nossa autoridade maior é a Bíblia, a palavra de Deus. Não há um versículo que diga que os dons cessaram. E só para vocês terem uma ideia, a igreja, ela sobrevive com o poder do Espírito Santo, Cristo nela, e o equipamento espiritual que ele dá para manter ela. Esse equipamento espiritual são os dons. Olha para cá, bota para cá. Se a sua igreja não tem dons, se a sua igreja não vive o sobrenatural de Deus, ela é morta, é apagada, nada chama a atenção. Pode ter o melhor teólogo, pode ter a melhor teologia, pode ter o que tiver. Mas a Bíblia diz em Romanos 15:19, que Paulo pregava e o Senhor confirmava com os sinais. Então, observem bem, Jesus ainda disse assim: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Agora nós temos aqui, primeiro nós temos o que? Dons naturais. Uma pessoa cantar bem é um dom o quê? Uma pessoa que sabe, aleijadinho, tinha um dom o quê? Vamos pegar aí os grandes homens da ópera, né? Vamos lá, quem mais me ajuda? Beethoven, né? Pavarotti, hein? Mozart. Esses homens, irmão, não tem como. Aquilo ali, eles têm eles possuem assim um dom, uma coisa fora do normal, matemático, engenheiro, pessoas que naquela época não tinham nenhum recurso que temos hoje, eles tinham uma habilidade, isso ali é dom de quem? É natural, mas é dom de quem? O dom natural vem de onde? Pronto. Qual é a fonte do dom natural? Deus. Qual é a fonte dos dons espirituais? Então nós temos para os dois só uma fonte. Digamos, um médico bebedor de cachaça, fumador, homossexual, ele pode ter um dom natural? Ele pode ser um grande médico? Ele pode ser um grande engenheiro? Pode. O problema é que ele não está dando a glória para quem? Essa é a diferença. Ele pode dar a glória para o panteísmo, ele pode dar a glória para o animismo, ele pode dar a glória para o naturalismo, não é assim? Mas ele tem um dom que vem de quem? Vem de Deus. Esse é um dom natural, esse é um dom natural. E só para os irmãos terem uma ideia, pastor Aziel, e quem tem dom, pastor Wagner, natural, pode pegar o dom natural e envolver na obra? Sim ou não? Quem de vocês pode dar um exemplo de uma pessoa que precisou de dons naturais para a obra de Deus? Cadê meu pincel? Está aqui. Dons naturais para a obra de Deus. Como foi? Mas vamos pegar um bem natural. Bem natural. Vamos lá, vou ajudar vocês. Quando Salomão foi fazer o templo, ele mandou buscar madeira de quem? Dos sidônios. E aquele povo não tinha nada a ver com
O povo de Deus. Ou seja, na própria obra de Deus entrou talentos naturais. Vocês entenderam como é as coisas? Ou seja, a questão é bíblica, é só meditar na Bíblia e estudar que você vai ver. Outra questão, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, Deus mandou pegar o que lá do Egito? A prata e o que mais? Ou seja, o povo de Deus pegou o que era material e ímpio do Egito e levou com eles prata e usou isso aonde? No tabernáculo. Ou seja, aquilo que é natural pode ser usado na obra de Deus, porque tudo vem de quem? Vem de Deus. Aí tem irmão que diz assim, um dia tinha um caboclo velho que ele queria me repreender numa rodoviária. Aí ele disse, eu não gosto da Assembleia de Deus porque ela come pão da Santa Ceia feito pelos ímpios. E nós só comemos o pão que as irmãs se consagram e fazem o próprio. E eu pergunto onde ele compra o trigo. Ele planta o trigo? Mas que besteira é essa? Não é assim? Aí ele disse um bocado de besteira. Aí eu disse, o senhor vai para onde agora à noite? Era umas 2 horas da manhã, eu na rodoviária, lá em Imperatriz, sozinho. Aí apareceu esse diabo velho, e aí ficou comigo lá de todo jeito. Aí ele disse, você vai para... Aí eu olhei, depois que ele disse que a igreja, tudo que ela fazia era com as mãos dos homens, aí eu disse assim, o senhor vai viajar? Ele disse, eu vou pegar o ônibus. Eu disse, não... Esse ônibus que o senhor vai pegar foi feito pelo incrédulo. Vá a pé. Você tem que ir a pé. Aí ele se calou. Olha, irmão, se tem um ônibus confortável, pode ter sido feito por um ateu, pode ter sido feito, mas quem foi que deu aquele dom natural? Meu Deus do céu. Aí você tem os dons espirituais, porque o dom natural ele pode ser usado para uma engenharia, ele pode ser usado para a obra de Deus, pode ser usado para enfeitar, pode ser usado para embelezar, não é assim? Mas o dom natural não contribui para o acréscimo da vida espiritual. Somente os dons espirituais. Os dons espirituais, eles vão trazer a edificação para o corpo, que é o quê? A igreja. Aí sim, o Senhor não precisa dos dons naturais para edificar a igreja. Ele pode até usar os dons naturais para embelezar a obra, para trazer uma beleza, para trazer uma estrutura, como os sidônios fizeram madeira. Agora, o que trouxe a glória para o templo foi quando os sacerdotes foram consagrar, a glória desceu e eles nem podiam entrar por causa da glória de Deus. Então, dom natural do incrédulo, do ateu, do endemoniado, ele tem um dom natural, mas esse dom vem de quem? De Deus, porque tudo vem de Deus. Aí tem os dons espirituais. Esses dons espirituais, eles trabalham para a unidade, para a edificação do corpo e para a promoção da igreja. Por isso que a raiz dessa palavra dom, que não aparece lá no texto original como harismata, mas essa raiz aqui já vem do favor. Se é dom, não é teu. Se é dom, não é que você é proprietário. Não é assim? E, escute aqui, tem uns irmãos e até pastor que diz assim, eu tenho o dom de operar milagre. Tu não tem dom de nada. Tu deixa de ser besta que tu não tem dom de nada. O dom é do Espírito e ele reparte ao corpo como ele, porque só quem sabe a necessidade do corpo, quem é? É o Espírito Santo. Só quem sabe. Por que o Espírito Santo... Sabe qual era o pior problema da igreja de Corinto? É que eles gostavam de sensacionalismo, eles gostavam de personalismo, eles queriam os dons para mostrarem que tinha mais influência espiritual do que o outro. Aí Paulo disse, não, vocês estão errados. Vocês estão na cultura grega. O dom do Espírito não é para te elevar. O dom do Espírito não é para te exaltar. Esse pessoal, tu está filmando, Caio? Esse pessoalzinho velho que está na internet, eu tenho um dom não sei de quê, o Senhor me deu isso, ó. Olha para cá, povo de Deus, Brasil, verdade de Deus para você. É só besteira e mentira. Tudo que o dom vai fazer é para edificação nunca é para a sua edificação. Não é isso? Nunca é para a sua edificação. Pode parar com essa besteira. Essas mulheres que andam, eu tive uma revelação, tudo é mentira. Tudo é mentira. E a maior revelação e a maior profecia está aqui.
É por isso que quando Paulo diz, pode procurar todos os dons, mas principalmente o de profetizar que ele está falando ali, não era revelação, é a Bíblia. Né? É a Bíblia. Eu não me assusto com esse negócio, esses profetinhas, essas irmãzinhas que andam só com o negócio. Olha. Aqui a profecia maior é essa daqui. Não ajeita a tua vida, não. Pode observar que com tanto dessa profecia e profetada, a igreja está bagunçada, está escândalo para todo lado. É morte, é escândalo, é roubo, é mentira. Tudo no meio de quem? Do povo de Deus. Se isso aqui não ajeitar a tua vida, meu filho, nada mais ajeita. Se isso aqui não ajeitar a tua vida, nada mais. A Bíblia não diz assim, luz para o teu caminho é profecia. Foi assim? Luz para o teu caminho é revelação. Como foi que ela disse? Lâmpada é o quê? Se tu quer andar direitinho, vem para cá. Bota para cá, Caio. É isso aqui. Então pronto. E às vezes a gente se revolta, porque é tanto escândalo com a igreja, é tanto, né, assim. Eu fico observando aí, é tanta a gente, na hora que abre hoje qualquer coisa na internet, aí fulano de tal mandou matar fulano, o cantor fulano matou fulano de tal está batendo na mulher, tudo crente. E o escândalo está aí. Sei mais não. Então nós temos aqui toda essa realidade. Ou seja, como é que diz a verdade prática? Olha lá, é muito importante. Aqui está, né? É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão. É claro que se eu sou crente, tudo na minha vida vai ser útil para a obra de Deus. Quando você lê Deuteronômio 28, aí a Bíblia está lá. Bendito serás a tua amassadeira, bendito serás o teu campo, bendito serás o teu fruto. Não é assim? Bendito serás o teu jumento. E eu tive uma professora de hebraico, a professora Rosângela, que ela dizia o seguinte, nunca pense que Deus está abençoando o jumento. Ele abençoa o dono do jumento, que tem comunhão com o mandamento de Deus. Deus cuida do jumento, né? Dentro da natureza. Agora Deus abençoa você, que está em comunhão com Deus, ok? Então, feito isso, vamos para o texto. Ele vai ler só a parte da lição, mas eu vou explorar do 1 a 12, para não tomar muito tempo, ok? 1 a 5. É, isso. Depois disto, Atos capítulo 18, 1 a 5. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Muito bem. Essa leitura, por isso que é bom uma leitura cuidadosa sobre o texto bíblico. A lição de hoje ela está tratando sobre missionários fazedores de... E o pastor pegou o versículo 2 e 3, que envolve Áquila e Priscila, e dizem que eram do mesmo ofício. A primeira coisa que ele está dizendo aí. Mas quando você pega essa passagem que o pastor leu, observem que Paulo ele sai de Atenas, está lá no capítulo 17, não é isso? Geograficamente, e ele vai para onde? Para Corinto. Paulo temeu ir para Corinto, porque Corinto era uma cidade grega, e além de ser uma cidade grega, nós sabemos que o general Múmio de Roma, aproximadamente em 146, ele destruiu essa cidade, e ela passou 100 anos, olha a história, 100 anos, Corinto ficou destruída. Lá em 46, você vai ver que Júlio, o imperador Júlio, ele vai reconstruir essa cidade, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela tem uma história muito pesada. Por que é muito pesada? Porque o que vai delinear, o que vai realçar negativamente a história de Corinto é o seu lado moral. A pecaminosidade, a vida baixa. É tão interessante aqui que essa igreja, isso vai afetar até a igreja. Cada pastor tem que ter análise disso. A cidade de Corinto, além dela ser imoral, quando os crentes se converteram, Paulo vai dizer assim, vocês ainda são levados pelos ídolos mudos. Ou seja, a vida religiosa de Corinto
depois de salvo, ainda impactava a igreja. E é tão tal, pastor Wellington, que quando você observa Paulo escrevendo lá em Romanos 12, ele vai mostrar que também toda a cultura de Corinto, de grandeza, de astro, de poder, estava onde? Dentro da igreja. Ou seja, o efeito daquela cidade, inclusive a imoralidade da cidade, estava também dentro de onde? É um trabalho muito pesado que tem que ser feito para que a imoralidade não persiga a igreja. Agostinho, ele tinha uma teologia dele, lá do 4º século, mas quando você vai para Agostinho, ele vai criar uma repulsa sobre o sexo, porque ele era muito imoral na vida dele, e como ele era muito imoral, ele carregava uma consciência pesada e tentou trazer isso para a vida da igreja, de modo que a teologia sexual de Agostinho, ela é péssima. Muita coisa boa em Agostinho, mas tem muita coisa péssima, inclusive sobre o relacionamento da vida a dois. Ele tinha um ensino muito fraco. E isso trouxe até problema para a igreja atual, de modo que na Idade Média, toda a teologia da Igreja Católica vai se firmar em 2 nomes, Agostinho, e aí também vai se firmar em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai ressuscitar Aristóteles, que era o filósofo que ele era apaixonado. Mas o que você vai ter nessa estrutura? A igreja de Corinto, Paulo olhou para ela e ele viu que, mesmo se convertendo a Deus, ela trouxe para o convívio cristão a imoralidade. Trouxe para o convívio cristão o aspecto da glória humana. É por isso que Corinto dizia, não, nós temos nossos ídolos, porque os gregos tinham os seus ídolos, os seus deuses e também os seus grandes heróis. E eles trouxeram isso, de modo que foi um problema muito grave para Paulo lidar com essa igreja, por causa da influência cultural do contexto da época. Então aqui, observem bem, que quando Paulo chega lá, aí a minha colocação é, e o que fazer, pastor Ziel? Em uma cidade imoral, em uma cidade de uma cultura perversa, o que fazer? Tu não precisa, se fosse hoje, na hora que um pastor olhasse para Corinto, ele já começava a espiritualizar. Essa cidade é porque os demônios estão sobre ela. Há uma nuvem negra que paira. Essa cidade, né, assim, paira uma nuvem. Tem coisa, irmão, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu fico ouvindo esses homens. E aí, sabe por que eu não faço essa zoada? Porque tudo isso só vai acabar quando Jesus voltar, não é assim? Agora, a Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a luz, nos tirou do reino e nos transportou para o reino do seu. Enquanto você não aceita Jesus, você é do reino de quem? Do reino das trevas. Tu pode ungir cidade, tu pode botar azeite na cabeça não sei de quem, mas só quem está de Jesus ali é quem saiu do reino das trevas e foi para o reino da sua luz. É Colossenses, né? Rapaz, eu gosto de mostrar e ir lá para a Bíblia. Por quê? Tem irmão que fica, pastor Ziel, aí as pessoas não leem, até deles que até lê Bíblia, irmão. É o verso 13, 1:13 de Colossenses, como é que diz? Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nos transportou para o reino do Filho do seu. Está aí, não é isso? Então o que acontece? O que fazer numa cidade imoral? Aqui fica a primeira pergunta. O que fazer, pastor? Porque Paulo chega em Corinto. Além de ser uma cidade imoral, uma cidade de cultura, porque a cultura mundana, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ter homens com cultura mundana e pecaminosa é pior do que ver uma pessoa possessa de demônio. Sabiam dessa? Porque uma pessoa possessa de demônio, nós vamos lá no nome de Jesus e vamos fazer o quê? Agora imagine um homem que tem mente e cultura diabólica. É pesado ou não é? Ele contamina tudo. Olha, as universidades do mundo, hoje ela tem homens com mentes diabólicas. E o que eles fazem? Eles constroem um pensamento para desconstruir tudo que é Bíblia, tudo que é fé, tudo que é oração. Toda essa onda de menino não está querendo saber de Deus, de jovem está no ateísmo, é a construção de professores com mentes diabólicas.
E eu li agora recentemente um autor que ele disse que todos os grandes centros universitários do mundo estão trazendo de volta o paganismo das culturas antigas para a atualidade. Tudo que envolve isso hoje. Aí vem a pergunta: pastor, e o que fazer com uma cidade imoral? O que fazer com um povo, com uma cidade cheia de idolatria? Paulo chegou em Corinto, não é assim? Ele chega em Corinto, e quando ele chega em Corinto, ele chega até com medo. Pastor Osiel, o que é isso? Paulo com medo? É normal, irmão. Mas, meu Deus do céu. Aí ele chega com medo. Quando ele chega, ele vê a estrutura da cidade. Vê aí o verso 9. Olha o que Deus diz para ele. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Pronto. Olha, ele diz assim: não temas e não... Porque Paulo chegou em Corinto com o quê? Com medo, com temor. Pastor Zé, onde é que o senhor prova isso? Vamos lá para 1 Coríntios. Vamos lá. Pastor, onde é que o senhor prova isso? Na Bíblia. É só tu ler a Bíblia. Vamos, verso 1. 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Isso. E eu, irmão, quando fui ter convosco, é o 3. Não é isso? É o 3. Vai. E eu estive convosco em fraqueza. E eu estive convosco em fraqueza. Fraqueza, em temor. Em temor. E em grande tremor. Foi assim que ele esteve lá. O humano dele se abalou. Mas Deus apareceu para ele e disse: não temas. Não te cales. Além da imoralidade, além do pecado, tinha homens perversos que iam perseguir Paulo aonde? Em Corinto, os judeus. Mas ele diz: não temas, eu tenho muita gente nesta cidade. Aí você me pergunta: pastor Osiel, e o que eu posso fazer? A minha cidade tem cabaré, a minha cidade tem centro velho de feitiço, a minha cidade é cheia de desgraça, a minha cidade tem bandido, a minha cidade tem pistoleiro, a minha cidade tem uns que ficam, eu estou sentindo um peso, né? Esses que gostam de espiritualizar. Eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo... Irmão, aonde tem pecado tem peso. É assim ou não é? Aonde tem pecado tem peso. Aonde tem pecado tem peso. O irmão disse: olha, pastor Zéu, cuidado que o senhor vai para uma cidade tal, e lá o feitiço é grande. E lá, aonde tem pessoas que não querem ter Deus, é o reino das trevas, meu irmão. É ou não é? É o reino das trevas. Agora, pastor Zéu, e o que fazer numa cidade imoral? O que fazer numa cidade perversa? O que fazer numa cidade de maldade? Vamos lá, Romanos 1, 24. Corre aí, vamos lá. Nós estamos correndo aqui porque eu estou citando muita coisa da Bíblia, mas é porque é o jeito. Vamos lá. 1:24 de Romanos. Isso. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, Isso. à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Vai. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É bagaceira. O mundo sem Deus, irmão, é bagaceira. Não quer Deus, não quer Bíblia, não quer conhecimento, não quer revelação. Aí Deus disse: então vocês se acabem aí do jeito que vocês quiserem. Aí é cachaçada, é raparigagem, aí é noitada, aí é miséria, aí é droga, aí é morte, é bairro velho, perigoso. É assim ou não é? Mas a minha pergunta é: o que fazer? Paulo, quando chega em Corinto, estava toda nessa desgraça, nessa miséria, mas Deus olha e diz: Paulo, aqui tem desgraça, aqui tem miséria, aqui tem pecado, aqui tem adultério, aqui tem prostituição, mas eu tenho muita gente nesta cidade. É assim, eu tenho. Olha, não é para tu ficar na cidade: ei, cachaceiro vagabundo, ei, fulano, tu não presta. Não é para ficar na cidade acusando ninguém. Chegue na cidade e pregue o quê? A palavra. Pregue o evangelho, porque o evangelho é o quê? É poder de Deus. Tem pastor que fica com medo, tem uns que vão lá: não bota azeite não, pastor. Para com essa besteira de tu andar derramando azeite na cidade. Se tu quiser derramar azeite, me dá o azeite, que eu vou fritar um bolo, eu vou fazer um peixinho, né, assim, no azeite. Agora, esse negócio de tu derramar azeite em cidade, não faça isso. Na cidade tu derrama isso aqui. Na cidade, pastor Adalberto, derrama palavra. Porque Romanos 1,16, o evangelho é o
poder de Deus. Olha para cá, outra coisa. E pastor Aziel, mas é porque bem aqui tem um grande bruxo, deixa ele lá. Pastor Aziel, bem aqui tem não sei o que, deixa ele lá. Quando Paulo chegou em Éfeso, o povo não queria o evangelho mais, os judeus. Paulo alugou uma salinha e ficou de dentro da... Pronto, com quase 3 anos de trabalho, quase toda a Ásia, todo o povo lá estava se rendendo aos pés de quem? Só da mensagem que Paulo pregava. E o próprio povo, Paulo nunca mandou, mas o próprio povo dizia, o Deus de Paulo, o Jesus de Paulo, ele que é poderoso. Eu não preciso mais dessa obra de bruxaria. O Deus de Paulo, o Jesus de Paulo é que é poder, eu não preciso mais desse livro de magia. O Deus de Paulo, o Jesus de Paulo é o que é poder, eu não preciso mais desse ídolo. Aí fizeram uma fogueirona, Paulo nunca mandou. Mas quando o evangelho entra, que a pessoa toma conhecimento de quem é Jesus. Oh, glória a Deus. Quando o evangelho entra, que você toma conhecimento de quem é Jesus, aí a vida e a cidade passa a ser a bênção. Vamos lá para Atos 8, lá pelo verso 5, 6, rapidinho, corre aí. Olha o que diz a Bíblia. Atos 8. Filipe corria, vai. E descendo Filipe à cidade de Samaria. Eita, para aí. A cidade de onde? De Samaria. Vamos lá. E o que era Samaria? Vocês se lembram como foi que Samaria foi fundada? Não está lá em 2 Reis 16, 17 em diante, do 17 em diante? Era uma crença velha, mista, que o povo de Deus não se unia com os... E a mulher, em João 4, ela diz para Jesus, tu não sabe que nós... Eita, irmão, o evangelho quebra barreira, evangelho tira diferença, evangelho tira racismo, evangelho tira preconceito, evangelho tira divisão. A mulher começou dizendo, tu não sabe que eu e você, nós não nos falamos, porque tu é judeu e eu sou o quê? Ai, Jesus, tu está precisando é da água, a água da vida. E quando ele começa a conversar com a mulher, no meio da conversa, ela diz, vinde e vede um homem que disse tudo sobre a minha vida. É o Messias. Então, numa cidade, não fique... Porque tem pregador que ele vai para a cidade, aí ele começa... né, eu tinha um amigo meu que eu ia pregar na feira, mas aí ele era... Eu não vou citar o nome, porque aí na hora que eu citar o pessoal não saber. Mas ele era general aposentado, reformado, que eles chamam, né? E aí eu ia tocar, ele me chamava para mim tocar. Aí ele pregando, aí ia passando 2 moças, aí ele dizia, ei rapariga vagabunda, Jesus te ama. Aí eu disse, meu Deus, o que esse irmão quer com isso? Aí teve uma que se zangou e diz, ai, se lascar, careca. Que aí ele era meio careca, e aí não adianta estar nisso, né? E não adianta. Ia passando um moço, aí ele diz, velho, o senhor já está velho, crie vergonha, aceite Jesus, antes de tu morrer. Ele diz, vai te lascar, bicho velho. Ou seja, não é preciso pregar assim. Não é assim? Pronto, aí ia passando uma loura e ia passando uma neguinha. Aí ele disse, ei morena, você está vendo essa loura ali? Estou vendo. Se tu não aceitar Jesus, vai queimar no inferno como elas. Não adianta isso. É provocar. Evangelho não é isso, gente. Povo de Deus, nação brasileira, evangelho não é provocar ninguém. Evangelho não é jogar maldição. Evangelho não é bater em religião de ninguém. Evangelho é falar de Jesus. Fale de Jesus. Pregue o Cristo vivo, deixe o evangelho falar por si mesmo. Aí você prega que o evangelho liberta, o evangelho transforma. Então a primeira coisa, Paulo quando chega em Corinto, era uma cidade imoral, mas ele foi pregar o evangelho. Aí quando ele chegou lá, tinha uns judeus que foram expulsos, né? Cláudio, lá em 49 a 50, expulsou porque tinha muitos que não eram romanos, e ele mandou expulsar, e também tinha uma briga de romanos, ele mandou de Roma sair todos os judeus. Aí saiu um casal, como era o nome do casal? Isso é tão interessante. Eu quando estudava, irmãos, é por isso que é bom a gente estudar os outros idiomas, né? Eu quando comecei a estudar latim, eu fiz muito tempo latim, tinha até um professor meu, muito bom de latim. E aí quando eu comecei a estudar latim, aí tem um texto, e Áquila é águia. Né? É águia. E aí quando eu comecei, isso aqui, por isso que é bom. Áquila, está aí no texto, né? Mas eu coloquei aqui, Áquila, olha aqui, Aquila, vamos lá. Aquila, como aqui se fosse um alfa pequeno, o acentozinho era aqui ao contrário, porque toda palavra grega que inicia com uma vogal,
ela tem essa aspiração branda, que não afeta a pronúncia. Se for uma letra maiúscula, essa aspiraçãozinha fica do lado. Então, aqui, ó, Áquila, né? Áquila. Aquilam. Então, aqui, Aquilam é águia. E aí você tem Prisquilam. Prisquilam, vamos lá comigo? Prisquilam. Paulo sempre usava o diminutivo para ela, prisca, que era uma palavra que demonstrava carinho. É um significado de antigo. O importante é que você tem aqui duas pessoas, que eram um casal, e eu acho interessante, Caio, tu está filmando, tu bota aqui, bota para cá, bota para cá. É muito interessante que quando a Bíblia faz menção de Áquila e de Prisca, ou de Priscila, falam dos dois unidos em. Ou seja, era um casal que era unido e que tinha os mesmos ideais de pregar o evangelho. Não é assim? Por quê? Porque você vai ver aqui esse casal não somente ajudando Paulo na missão particular, mas você vê aqui ajudando a quem? Apolo. Vamos lá, no mesmo texto, 18, né? Lá em Éfeso, vai lá, pastor. Observe 18, 26. Vai. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Agora, começa o 24. O 18. 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Muito bem. Observe, aí é o verso qual? Verso 18, né? Deixa eu ver aqui no meu original. Só para os manterem ideia. Muito bem. Qual é a diferença aí nesse texto que está aí, do primeiro versículo que nós citamos? Qual é a diferença? Vocês estão achando? A ordem do quê? O que acontece aí agora? Qual é a mudança? Aqui a Priscila está em primeiro lugar. Pronto. Então, no texto, 18. se você analisar, o texto original, a construção é sempre, no nosso português, sujeito, verbo, objeto, né? Sujeito, verbo, objeto. O grego pode seguir essa mesma regra, ok? Sujeito, verbo e objeto, ok? Sujeito, verbo, objeto. Pronto. Sujeito, verbo, objeto direto. Então, a ordem é que quando há uma mudança, o autor quer dar ênfase a alguma coisa. Ou seja, pelo texto, essa mulher, ela tinha grande influência mais do que o seu marido. Entenderam as coisas? Então, os que querem criticar as mulheres, querem criticar, querem depreciar, tudo leva a crer que essa mulher dele também era muito entendida. Saiu do natural, porque mudou a ordem. Vamos lá, como é que diz outro versículo? Que aí lá encontraram Apolozinho, como é que diz? O 26. É o 26. E começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam pontualmente o caminho de Deus. Olha aí, ó, 26, né? 26. Eles começaram a usar tal, quando ouviram quem? Quem é que está na frente? A Priscila. Esse negócio do marido dizer, não, a minha esposa não pode falar, aqui ela não tem vez, ela não pode orientar, ela não pode ensinar. Essa mudança era para dar entendimento que a mulher era entendida. E olha que o Apolo era formado na escola de onde? De Alexandria, que criou o método, lamentavelmente o método alegórico, mas produziu grandes estudiosos como Orígenes, que criou Hexapla. Veja que ali só surgiu o bichão. E quem era que estava na frente comandando? A Priscila. A Priscila, ou Prisca, ela estava na frente. Isso quer mostrar para nós o seguinte, que Paulo, sendo um judeu, com muita coisa, mas o evangelho já tinha entrado nele, ele também valorizou esse casal, que se tornou companheiro do ministério de quem? Do apóstolo São Paulo. Ou seja, nós não podemos construir grandes histórias se não estiver ao nosso lado, no nosso ministério, pessoas de renome. Porque a Bíblia não vai citar à toa essa visão aqui de Áquila e Priscila. Aqui, onde é que eu estou aqui? Aqui, ó, um casal de companheiros. É agradável. Ô, irmão, coisa boa é quando a gente tem companheiros de ministério,
pastores, professor César, fiel, companheiro de ministério, que eu diga assim, rapaz, eu vou lá para casa, não precisa eu nem chamar, às vezes a pessoa vê que trabalhou muito, pastor, vamos lá em casa, aí, né, vamos lá em casa, eu disse, não, eu estou vendo que o senhor está cansado, vamos lá, ela não quer tratar de ministério, não é para babar, não é para ganhar cargo, não é para ganhar nome, quando a gente chega lá, aí a gente chega na casa, a irmã já tem uma redezinha. Olha, pastor, deite aqui, o senhor está cansado, não é assim? Aí já vem com água de coco. Aí mal termina de dar água de coco, já vem com o suco de caju. Mal termina de dar o suco de caju, já chega com um bolo. Mas é bom, não é assim? É bom. É um casal de companheiro, isso reaviva. Imagine o quanto esse casal não ajudou Paulo, e que Paulo estava com temor e tremor. Mas ali ele ajudou. Ajudou. Tem um irmão aqui que sempre é o irmão Sérgio e a irmã Nazi. Eles até estão vindo aqui direto, né? Quando veio a pandemia, eles mandavam comida lá para casa, irmão. É lá onde é aquela casa dele lá? É lá do Vinhais. A irmã Eliane também, aqui a secretária, né? Como é? Eliane, né? A Eliane, o marido dela, o Antoninho. Rapaz, ela também do mesmo jeito, mandava. E tem gente que pensa, é negócio de babão, não é babão não, é honrar. Não é assim? É honrar uma pessoa. Ontem eu fiquei maravilhado, eu estava lá na cruzada, tinha uma pessoa que estava até um pouco alcoolizada, mas ele, irmão, foi levar para mim 1 quilo de farinha puba. Rapaz, eu fiquei, meu Deus do céu, eu cheguei em casa, até hoje eu estou impactado, né? Ele até me deu um beijo, mas me deu um beijo, ele me procurando, pastor Aziel, para levar 1 quilo de farinha. Eu não sei nem se eu vou comer essa farinha, eu vou botar ela no meu gabinete, para mim só ficar olhando para ela, porque é uma coisa, rapaz, é uma coisa, não é assim? Isso é honrar, e é muito interessante. Aí a pessoa diz, é babão. Quando tem na cidade uma pessoa que cria uma escola, que funda um trabalho, a prefeitura honra, o Estado honra, botando o quê? Nome na rua, nome na praça, não é assim? E uma pessoa que trabalha bem, tem que honrar mesmo. É coisa boa, meu irmão. Eu, sinceramente, eu fiquei... Até ali está o de farinha. Não sei se eu vou dar para eles aqui, não, que eles gostam de açaí, gostam de camarão, não sei não. Eu vou pegar ela e vou botar ali. Fiquei muito feliz, muito maravilhado. Me esqueci de perguntar o nome dele. Não perguntei. Mas o que eu quero mostrar aqui é que tem esse casal. Ou seja, o marido mais a esposa que anda brigando não pode fazer o quê? Não pode fazer a obra de Deus. E uma mulher inteligente, uma mulher capaz, ela pode ser cooperadora, ela pode ser ajudadora, ela pode dar orientação. Imagine essa mulher, Prisca, chamando o Apolo, chamando o Apolo e dando instrução para quem? Meu Deus do céu. Meu Deus, está na Bíblia, gente. A gente precisa ler a Bíblia, não apenas tem que ver isso aqui. Às vezes o camarada vai só bater, não é assim? E tem mulher na Bíblia que... Vamos ver aí rapidinho, 16 de Romano. Rapaz, Paulo fala tanto nome de mulher, aí pronto. Mas eu vou só citar só essa primeira, vamos lá. Primeiro 16, vai. Começo? Sim. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã... 16, né? 16 primeiro. Pronto. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Lê só essa palavrazinha. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Zinistemi, é a palavra grega, zinistemi, sabe o que quer dizer? Paulo vai falar dos grandes homens que ajudaram ele. Mas ele diz assim, eu também não vou deixar de colocar na mesma galeria, na mesma posição, algumas mulheres. E eu vou começar com o nome de quem? De Febe. Rapaz, um pastor que despreza uma mulher, que fala mal de uma mulher, desse que dê assim, aqui na minha igreja mulher não prega. É melhor ela pregar na tua igreja do que pregar no inferno. É ou não é? Porque tem essa besteira. Olha, Paulo diz assim, eu vou colocar ela no mesmo patamar que eu coloco os homens. Não é assim? Aí por isso que ele diz, eu recomendo. E eu não preciso aqui de mais argumentos para mostrar que Paulo está dando valor a quem? A mulher. Uma coisa é o pastor pegar a boca dele, ou um líder, abrir, eu estou dizendo isso aqui porque a minha Bíblia, eu estou pegando um homem, que é o apóstolo de São Paulo, e ele está dizendo, eu coloco na galeria os grandes homens que ajudaram. Áquila, não é assim?
eu coloco Timóteo, eu coloco Tito, eu coloco Gaio, eu coloco Sóstene, mas eu vou colocar na mesma galeria. Eita, rapaz! Eu vou colocar na mesma galeria, eu vou colocar quem? Eu vou colocar Febe. Mas é o seguinte, Clemente, vamos lá, Filipenses, corre aí, 4:2. Clemente, eu vou botar mais duas. Eita, meus irmãos. 4:2. Cadê as mulheres do Brasil? Chama aí, chama. Olha, digo, pastor, eu está falando para as mulheres. Como é que diz, pastor? Rogo a Evódia. Eu rogo a Evódia. E rogo a Sintique. E rogo a Sintique. Que sintam o mesmo no Senhor. Minhas filhas, sintam o mesmo no Senhor. Vai. E peço também a meu verdadeiro companheiro. Peço ao meu companheiro. Que ajude essas mulheres. Ajude essas santas. Que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente. E com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Para aí, pastor. Tu não está lendo errado, não? Como é que eu pego as mulheres e jogo ela para o lado, se elas vão ganhar o mesmo status que eu vou ganhar no céu? Eu estou mentindo? Elas fizeram o quê? Lê isso aí de novo, lê. Que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Fizeram o quê? Trabalharam com ele no Evangelho. Eu acho que quando Paulo estava escrevendo isso, ele também se lembrou de quem? Rapaz, eu tenho grandes companheiros, mas tem mulher, não é assim que ele está dizendo? Que do mesmo jeito que Tito, mesmo jeito que Apolo, do mesmo jeito que o Pedro, do mesmo jeito que o Timóteo, do mesmo jeito que Gaio, do mesmo jeito que Sóstenes, me ajudou para a vida eterna pregando, elas também são minhas? E aí Paulo diz, eu coloco na mesma galeria a Febe, eu coloco na mesma galeria Evódia e Sintique, eu coloco na mesma galeria, pronto, irmão. Ei, rapaz, tem mulher, eu conheço mulher aí, irmão, sinceramente. Eu não vou coisa, ainda tem muita coisa para me falar aqui hoje. Mas aí um casal de companheiros. Quando a gente tem um casal de companheiros, casal amigo, que a mulher é crente, porque às vezes o caso é o seguinte, um exemplo aqui, isso aqui é pastor, esse daqui também é pastor. Às vezes é amigo meu no ministério, mas a mulher a gente chega na casa, ela não dá as horas, nem as outras, a gente fica até sem graça, né? Aí pronto. Aí tem um amigo meu que ela até depois pediu perdão. Bora lá em casa, pastor, tomar um café. A irmã disse, não, lá em casa agora não. Aí depois ele disse, pastor. Então, às vezes, não é assim? Às vezes, o que acontece? Às vezes o marido é bom, é por isso que só presta os dois tendo a mesma visão e a mesma vocação. Olha, se a mulher não tiver a vocação do marido, acabou. Porque chega na casa dele, não é assim? Eu chego na casa do pastor Adalberto, pastor Zé, vamos lá em casa tomar um buriti, como ele faz de vez em quando. Vamos lá em casa comer um peixe. Aí eu chego animado, pastor Adalberto. Quando eu chego, a mulher, isso, já convidou esse homem aqui? Não, minha filha, é porque, aí tá, essa hora, aí pode voltar. Aí a gente come sem graça, né? Reberando por ali assim, pastor, ele também fica sem graça, quer varunca, manda ela, e ele nunca, aí pronto, aí sai para ali, né? Tem a casa que é assim, manda ela e ele nunca, não quer isso aqui em casa. Ei, irmão, se eu disser, Derian, eu posso estar na rua, 3 da manhã, Derian, eu estou indo aí, e eu estou levando aqui um pastor comigo. Ela disse sozinha, ela só diz assim, por que tu não me avisa antes? Mas ela na mesma hora levanta, não é assim? Aí pronto, assim era minha mãe. O meu pai dizia, tá hora, porque vive para o quê? Vive para a obra, não é assim? Aí o negócio dela, chegar, não quero isso aqui em casa, meu quarto, vai sujar meu tapete. Eu não aceito. Aí fala, não, tua mulher não tem chamada não, estou logo te avisando. Tem pastor que diz assim, quem tem um chamado sou eu, não é minha mulher. Tu está todo errado, pastor. Os dois têm um chamado, porque os dois têm que ter o mesmo ideal. Porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não tiverem o quê? Amós 3:3. Se não tiverem acordo. Olha, já pensou, eu ter chamado, eu chego lá em casa com alegria, aí minha mulher não tem a alegria do meu chamado? É uma tristeza, não é assim? Isso é tão claro, eu vou mostrar para vocês. Isso é tão claro que quando uma pessoa entra para ser candidata a prefeito, aí ele começa a trabalhar, amanhã o menino dele quer ser o quê? Prefeito. Amanhã a menina dele quer ser o quê? E até a mulher começa a gostar do negócio que ela também quer ser o quê? Aí pronto. Aí se chegar na casa do prefeito,
Chega na casa, eu conheço aí, eu tenho muito amigo meu que são prefeitos aí você chega na casa, um dia eu cheguei para ele disse, eu cheguei na cidade, ele me ligou, pastor Zé, o senhor está na cidade? Eu disse, eu estou, vem aqui em casa tomar um café. Aí eu fui, quando eu fui entrando na casa dele, aí já tinha um cabaré cuspindo no chão, na casa dele, né, casona, e aí já tinha outro, ele passa pastor, pode passar. Eu disse, já estão aqui na hora dessa, 7 horas. Ele disse, pastor, daqui a pouquinho enche de novo. Aí já pensou, aí a mulher dele foi me receber. Quando ela foi me receber, pastor, já pensou se ela não tivesse o mesmo ideal, o mesmo amor, ela ia ficar com aquele povo lá? E quando a mulher não presta, o cara diz, não vou votar nele aí não, porque a mulher dele é ruim, ô bicha antipática. Não é assim? Se for delas que entra, chegar na casa, aí quando chegar lá, na hora que pegar na mão de um pobre, pegar na mão de um negro, aí for passar álcool, tá lascado. Perdeu a eleição. Perdeu a eleição, é de jeito. Uma vez eu fui na casa de um, que ele me convidou, aí pronto, bora ali. Aí no interiorzão, quando chegou lá, mataram o leitão e esqueceram de tirar o pelo. Tiraram a metade, né? Acho que apressado. E aí deixaram o toicinho com um monte de cabelo. Ei, pastor, dê graça. Aí tu já pensou, tu olhar para um porco, o toicinho cheio de cabelo? Pai Celestial, abençoa esse alimento, nos dá graça, em nome de Jesus. Aí a irmã, se sirva, pastor. Aí pronto, lá vai eu. Ei, irmã, e tal. Não, eu disse, bota para cá. Eu peguei o toicinzão, com um monte de cabelo, misturei uma farinha pulba, joguei a pimenta e limão. Venha. E até hoje estou vivo. Meus irmãos, é questão de viver para a obra. Aqui você vê que esse casal era unido. Não é assim? Era unido. Áquila e Priscila. Paulo tinha bons companheiros. Não tem coisa melhor do que a gente ter bom companheiro. Porque às vezes termina de pregar, a gente termina de anunciar, está cansado, está precisando de um apoio, não é assim? E Paulo tinha esses apoios. Paulo tinha, ele vai dizer, eu tive na casa de fulana, eu tive na casa de fulano. Fulano, tu muito me recebeu com alegria aí na tua casa. Oh, rapaz, é coisa boa. Mas é pouca gente tem isso hoje. Aí é o seguinte, Paulo quando chegou em Corinto, ele montou um local de base. Eu vou correr aqui. Qual foi o local de base que ele montou? As sinagogas. Não foi assim? Ele chegou e ia para ensinar. Mas como ele começou a crescer, os judeus ficaram com o quê? Com inveja, com ciúme. Mas vocês se lembram que eu falei que o mais importante é pregar o evangelho. Porque mesmo depois que ele saiu das sinagogas, que era a base dele, o que aconteceu aí, pastor Luiz? Coloca aí o verso 6, vai lá. Mas, resistindo e blasfemando eles, Sim. sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue será sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Pronto. Ele diz assim, já que vocês não querem, ele montou a base primeiro para os judeus. Pregou, aí vocês não querem. Não querem não, mas Corinto, vocês se lembram que eu falei que era uma cidade o quê? Imoral, pagã, idolátrica. Só que aí, olha o que acontece. Olha o que o evangelho estava fazendo lá. Vai lá, prossegue. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, o Justo. Ei, o que ele já tinha de apoio lá? Já tinha amigos. Eita, coisa boa é a Bíblia. Mano, tem que saber ler a Bíblia. Não é assim? Ele pregou para os judeus, anunciou. Eles não quiseram, mas enquanto ele estava pregando isso, ele estava andando de casa? De casa em casa. Olha, ele já fazia a base dele. Ele tinha a estrutura geral que ele veio para os judeus. Mas como os judeus não quiseram, antes dele ficar só lá, ele tinha a base dele aqui, mas ele ia na casa fulano, Jesus te ama. Não era assim? Na casa desse aqui, o evangelho, Jesus te ama. Quando expulsaram ele, que não quiseram, ele disse assim, ó, eu estou livre do vosso. Bateu, que nem Jesus disse, sacudiu a. Pronto, eu estou livre. Agora é o seguinte, mas eu já tenho amigos aqui. Eu já tenho casas aqui. Eita, irmão. Rapaz, negócio sério. Ele entrou na casa de quem? Na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava próximo da sinagoga. Então, se estava pertinho da sinagoga, o que aconteceu? Se estava pertinho, por que o autor está dando ênfase que tinha uma casa perto da sinagoga? Porque a maioria do povo daquela sinagoga, o que acontece? Já estava na casa de Tito. Eita, rapaz, é negócio sério. Na hora que eles expulsaram Paulo lá, é muito importante sempre um pastor montar uma base. Chegou numa cidade, monte uma base. A base pode ser uma congregação, pode ser um templo, pode ser um salão, mas não fique só na
Na base. Vá para onde? Para as casas. Eu tenho meu templozinho aqui, mas eu vou lá na casa do Chiquinho, eu vou lá na casa do fulano, hein? Vai fazendo amizade, vai construindo tudo. E quando eles expulsaram, não, eles pensavam que Paulo era besta. Irmão, Paulo sabia trabalhar, né? Olha que coisa linda. Não, vocês estão, não, nós não queremos mais. Nós não queremos estar aqui na sinagoga. Não venha para cá. Paulo disse, então tudo bem, eu estou livre do vosso. Só que há uma coisa, Paulo já tinha outra base. E rapaz, é muito inteligente. Às vezes o pastor ele quer ficar só no templo, quer ficar só onde? Só no salão que ele alugou, ele não vai na escola, ele não vai, porque a influência do missionário, é isso aqui que vamos falar. A influência do missionário tem que ser em todos os setores. Ele tem que ter amigo no parlamento, ele tem que ter amigo lá no sindicato, não é assim? Ele tem que ter amigo, onde mais? Me ajude aí. Na prefeitura, ele tem que ter amigo no governo, ele tem que ter amigo, não é assim? Entrando como? Evangelizando, orando. Olha, a senhora precisa de oração, a senhora precisa disso. Aí quando eles tiraram Paulo, aí Paulo disse, eu vou lá para a casa do meu amigo, o Tito, né? Vou ficar com o Titinho esses dias. Ainda tem magoé de outro aí? O 8, vai. O 8. E Crispo, principal da sinagoga, Opa, outro bichão. creu no Senhor com toda a sua casa. Eita, está vendo como é as coisas? Ou seja, Corinto estava sendo sacudido por quem? Por Paulo. Se tinha diabo lá, se tinha demônio, se tinha judeu ruim, se tinha todo mundo, mas Paulo estava pregando o evangelho. E quando ele foi expulso pelos judeus, ele disse assim, agora, em nome de Jesus Cristo, judeus vagabundos, vocês tocaram foi no ungido, expulsaram um homem que tem a graça, expulsaram um homem que tem um óleo, vocês vão ver a mão de Deus agora. Foi assim? Querem não? Tem pastor que quando o irmão não quer, ele se zanga. Não é assim? Um dia o irmão disse assim, irmão, eu quero ir lhe visitar para me tratar um assunto. Pastor, não quero o senhor lá em casa não. Eu disse, tá bom. Aí lá vai eu, pois olha a mão de Deus. Tu estás deixando de receber ungido. A casa de quem é? É dele, mas eu também tenho a minha casa. Então pronto. Eu disse, não, meu irmão, pronto, tu não me quer. Depois ele veio aqui chorar, pastor, pelo amor de Deus, vai na minha casa. É assim, é desse jeito. Agora, eu não vou ficar. Irmão, faça o seu trabalho, monte a sua base. Monte a sua base. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastorear não é abrir. Olha para cá. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Olha para cá. Queridos pastores do Brasil, verdade de Deus para você. Pastorear não é abrir um grande templo. Pastorear não é alugar um salão e colocar a cadeira. Pastorear não é botar um carro de som e chamar para cura. Pastorear é você fazer uma base. A base comece. Você pode alugar um terrenozinho, mas antes de alugar o prédio, vá nas bases. Quem são as bases da cidade? Para ele dizer, quem são, pastor? Vai lá. As famílias, as casas é a base para entrar e pregar o evangelho. E por que esse judeu, pastor Adalberto, por que o senhor acha, pastor Wagner, professor César, por que você acha que esses judeus que expulsaram Paulo, pensavam que Paulo ia sair da cidade, que ele não tinha mais nada? Pensava que ele, na verdade, ele não tinha preparado as bases. Só que ele tinha preparado bases e estrategicamente, porque era vizinho da sinagoga. Se Paulo estava ali, levando a palavra, e expulsaram Paulo, e Paulo está próximo, a sinagoga ficou vazia, o pessoal foi todo para lá com ele. Está vendo? Então ouçam bem, o apóstolo São Paulo, o que ele faz? Ele pega, como o pastor falou ali, ele está pregando aqui na multidão, não está? Mas ele sabe que aquela multidão amanhã pode fazer o quê? Expulsar ele. Pode expulsar ele. Meu querido pastor, não confie só na multidão que está no teu salão. É ou não é? Não confie só na multidão que está no teu salão. Faça a sua base. Como é a base? Ele falou ali. O que acontece? Vá visitar o irmão. Vá visitar a família. Vá orar por aquele irmão. Vá orar por aquela família. Quando você chegar na casa dele, talvez a esposa esteja doente. Deus vai te usar e ela vai ser o quê? Na hora que chegar um judeu, vamos lá para a minha igreja, pastor, vai caçar o que fazer. Quem veio aqui foi o pastor Paulo. O pastor Paulo me visitou, o pastor Paulo orou por mim, o pastor Paulo me ungiu, não é assim? A irmã está doente, o irmão teve um parente da família que adoeceu, morreu. O que o pastor está fazendo? Está lá do lado. O que você precisa de mim, não é assim? Me diga, que hora vai ser o enterro? Aí pronto, aí você fica até a hora que joga o homem no buraco. E aí tu ainda pega a mãozinha de terra e também joga e chora com ele, não é assim? Oh, meu Deus, a mulher está aqui, meu Deus, levou, oh, Senhor. Aí ela vai dizer, meu Deus, aquele pastor ficou comigo até que horas? Até o final. Nunca aquela pessoa vai abandonar o pastor.
É ou não é? Agora muitos só querem pastorear. Hoje é assim, bota uma placa, não visita ninguém, não cuida de ninguém, não é assim? Aí na hora que monta a placa, olha aqui o meu Pix. Olha o Pix. Vai que pode. Olha aqui como é aquilo que tu quer botar aqui, como é? QR Code, bota o QR Code. Bota aqui. Aí ele, não é assim? Não é, isso não é pastor. Tu está filmando direito, Caio, bota para cá. Pastorear, queridos, prestem bem atenção. Pastorear é fazer bases. E base se faz é com amor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Olha a base disso aqui. Vocês já imaginaram? Vocês viram como era a base de Paulo? Ele tinha apoio desse casal. Mas vocês viram como é que vai fazer Áquila e Priscila com Apolo? Como é que vão fazer? Vão instruir ele. Vão ensinar. E não tem coisa... Olha, vocês sabem por quê que diz assim, a Assembleia de Deus ganha muita gente, mas perde? É porque nossa missão hoje é só púlpitocêntrica. Nós só sabemos pregar de onde? Do púlpito. Só sabemos dar lição de moral aonde? Do púlpito. Tem pastor aí que é um bichão, é um grandão. É na internet, tem 3 câmeras filmando ele, não é assim? Mas ele é só pastor ali. Quando um membrozinho vai falar com ele, bota para cá, tu está filmando, um membrozinho vai falar com ele não recebe. Um membrozinho pobre, pretinho, sujo, vai falar com ele não recebe. Ele só quer receber no gabinete dele, só bichão grandão. Ele só visita a casa do fulano de tal que tem a loja grande, que tem, não é assim? Aí os crentezinhos ficam o quê? Jogadinho. Eles não davam para a igreja porque é crente mesmo, hein? Em Jesus Cristo. Agora o pastor de verdade, ele tanto vai na casa do irmão que tem o dinheiro, quando o irmão convida, como ele vai na casa de quem? Do irmãozinho que é pobre. É assim. Dia desse... Fala aí, como é? Receber farinha do bêbado. É receber a farinhazinha do bêbado. É você abraçar, não é assim? É você chorar. É você, o que você precisa, irmão? Pronto. Pastor Zé, porque eu estou aqui, o meu cachorro está para morrer e eu não quero que ele morra. Pronto, o que nós sabemos do teu cachorro? Ele vai dizer, meu pastor me valoriza. Isso é formar base. Irmão, só pode trabalhar com pessoas quem tem o quê? Quem tem amor por elas. Quem não tem amor, vai só abrir templo. Quem não tem amor, vai só construir templo. Quem não tem amor, vai só abrir salão. É assim ou não é? Igreja se constrói com o quê? Com amor. É por isso que Jesus disse para Pedro, né? Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Eita, meu irmão, vou dizer uma coisa. Isso aqui tudo eu convivi e vivi. Eu estava agora conversando com o irmão, que meu pai foi pastor. Aí ele dizia, irmão, seu pai vinha aqui direto. Irmão, o pai, ele era tão pastor, que quando o irmão adoecia, ele só saía do hospital quando deixava o irmão hospitalizado, já deixava a cirurgia marcada. Meu pai era pastor, ele só saía lá, quando na hora que dizia assim, fulano de tal morreu, ele visitava ele direto. Quando dizia morria, ele só saía de lá, deixando o caixão, deixando preparado, deixando já até o local do ato fúnebre, já deixando preparado. Isso é ser pastor. Ser pastor é cuidar de vidas. Ser pastor é amar almas. Ser pastor é cuidar de pessoas. Não é abrir um salão e botar uma placa. Venha para cá que aqui tem milagres. Eu quero é ver, irmão, a pessoa fazer isso. Então Paulo tinha essa base. E aí eles disseram, agora o Paulo vai ficar lascado. Saiu daqui, ele não tem nenhuma base. Aí disse Paulo, não, tu está enganado, eu já tenho a congregação lá perto da sinagoga. A casa de Tito, não é assim? E eu já ganhei quem? Eu já ganhei o Crispo, não é assim? Que era o quê? Se tu está pensando que tu está mandando, aquele bichão grandão, que é o principal chefão, eu já ganhei para Jesus. Rapaz, é bem feito, rapaz. Se o cara pensa em ir por trás, ele já foi, faz. Mas agora não trabalha. Aí pronto, aí quando chega a noite, pronto, é aquela mensagem zona. Não é assim? 1 hora de mensagem. A toalha é zona. Ele tem um lenço, que hoje eles têm um lenço, né? Aqui tem Deus, aqui tem unção. Aí não tem nadinha, não. Nadinha. É verdade mesmo. Então, vamos lá. Então, aí a base, propaganda religiosa enganosa. O pessoal da cidade, incentivado pelos judeus falsos, foram à autoridade e disseram o quê? Irmão, isso aqui é lindo. Vamos lá, pastor. Vê aí, rapidinho, vai lá. Mas, resistindo? Sim, Mas, resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes. Não, é que eles vão até Gaio. É o 12. 12. Mas, sendo Galho procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Alguns falam, olha, eles foram acusar Paulo, dizendo que Paulo estava levando
E aqui nós temos uma coisa, o poder romano, irmãos, é muito importante, a liberdade religiosa. Isso aqui é muito... Olha, a Bíblia já tinha isso, porque os romanos, eles davam liberdade para todas as crenças. Isso foi por 10 anos, depois vai mudar. Mas você vê que quando eles chegam para Gaio, Gaio diz assim, o que é? Não é porque tem esse Paulo aqui que está pregando negócio de Jesus, é um costume que não é nosso. Ele disse, ó, eu estou vendo que vocês querem encher o saco. Olha como é lindo isso aqui. Isso aqui é lindo. Eu estou vendo que vocês querem encher o saco. Se é briga de vocês, questões de fé de vocês, resolvam. Vocês têm um tribunal de vocês. Se for um aspecto romano, lei romana, eu vou tratar. Mas fiquem para lá. Aqui ele estava preservando a liberdade religiosa de crença. Isso é muito interessante. Cada deputado, cada homem deve fazer isso. Lutar para que os direitos e a liberdade religiosa de cada pessoa seja exercida. Então, aqui, veja que Paulo, ele foi protegido por essa liberdade. O grande problema aqui de Gaio, que alguns falam que ele tinha ligação aí com Sêneca, que foi tutor e orientador de Nero, alguns dizem isso. O grande erro dele é que alguém pegou Sóstenes, está bem no texto, e já bateu em Sóstenes na frente dele, não foi assim? E ele não agiu, aí ele já estava errado. Por quê? Porque ele deveria agora agir, ele foi omisso, mas até na questão religiosa ele estava certo. Agora, nesse caso aí, ele foi omisso. Mas naquela época já havia a liberdade religiosa. E nesse caso dele não agir, ele estava mostrando que não estava ligando para os judeus. Aí entra o versículo que eu quero falar aqui, que Áquila e Priscila eram um casal que eles trabalhavam fazendo o quê? Fazendo tenda. A Bíblia não fala, escutem bem, a Bíblia não tem nada de ministério de tendas. Quero esclarecer isso aqui para os senhores. Muito cuidado. Porque amanhã eu estava no Rio Grande, não, eu estava no Paraná fazendo um curso, mais ou menos tem uns 20 anos. E eu ouvi de uma jovem que ela falava do ministério de tendas. Não há nenhum versículo na Bíblia que fala de ministério de tendas. A Bíblia fala do ministério sacerdotal e a Bíblia fala do ministério dos que são escolhidos para pregar o Evangelho. Escutem bem essa. Não há nenhum versículo bíblico que autorize ministérios de tendas. Não confunda isso, gente. A única menção que a Bíblia fala de tenda era que Paulo tinha esse mesmo ofício. Mas era um ofício dele, porque dentro do judaísmo, cada filho é ensinado a ter o quê? A ter uma profissão. Filho sem profissão era vagabundo. Então todos tinham que ter uma profissão. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, esse casal, que cuida também de Paulo, tinha o mesmo ofício que Paulo, que era fazer o quê? De couro de animal, ou de camelo, ou de bode, para fazer as tendas, a coberta de tendas, que alguns dizem que muitos soldados romanos compravam, por quê? Porque era para se proteger lá nas guerras, nos locais onde iam, eles compravam essas tendas. Mas aqui a Bíblia não está falando de ministério de tenda. Não está falando de ministério de tenda. Por quê? Porque tem muitos que querem pegar isso aqui para dizer assim, pastor tem que largar a obra e fazer o ministério de tenda e viver. Não é assim que a Bíblia está falando. Vamos ver aí Mateus, só para os irmãos observarem, nós já citamos aqui Mateus 10, 8. Vamos lá, rapidinho. Mateus 10, 8. Isso. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O 10. Nem alforjes, nem para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Muito bem. Digno é o operário digno é o trabalhador do seu salário. Nós falamos aqui que Paulo pregou na aula passada, nós pregamos aqui de Paulo, que ele disse que o ministro vivia do altar. Entendeu? O ministro vivia do altar. O que o apóstolo de São Paulo fazia? Nos locais que ele chegava, ele trabalhava pela manhã e ele pregava à tarde. Alguns dizem que ele fazia assim. Especialmente, uns dizem que ele trabalhava durante a semana e como Shabat, ele aproveitava para pregar no Shabat nas sinagogas.
O certo é que Paulo, por opção dele, Paulo não poderia ser contra as normas bíblicas, porque Jesus diz, digno é o trabalhador do seu. 1 Timóteo 5,17, vamos lá, corre lá. 1 Timóteo 5,17, como é que diz? 1 Timóteo 5,17. 5,17. Isso. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, Sim. principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, Paulo, ele mesmo está dizendo que deveriam ser remunerados que trabalhavam na palavra e na administração da obra. Não é assim? Gálatas 6,6, vamos lá. Gálatas 6,6, corre aí, vamos lá. Olha o que diz. Gálatas 6,6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Pronto, ou seja, você vê que o apóstolo São Paulo, ele não está contrariando aquilo que Jesus ensinou sobre o sustento do obreiro na obra de Deus. Ele não está contrariando isso. Agora, nós falamos aqui que Paulo, pela sua vontade própria, ele abriu mão do seu direito de ser sustentado. É claro que nas regiões carentes, ele aceitava a ajuda dos irmãos. Mas ele não estaria contrariando as regras bíblicas. Observe aí, que eu coloco aí nesse verso 3, né? É de Atos, não é isso? 18:3 de Atos, né? Observem bem que eu coloquei aí, homortekon. Essa palavra aí é do mesmo ofício, da mesma função, de artesão, de trabalhador, de alguém que faz um tipo de arte. Porque fazer tenda era um tipo de arte. Então, Paulo, ele tinha essa ele não era um pregador preguiçoso, nem era um pregador sem profissão alguma. Ele tinha uma profissão. Se não tivesse naquele local como lhe sustentar, ele fazia o quê? Ia trabalhar. Porque ele tinha o quê? Ele tinha um ofício, ele tinha uma profissão. E o que é mais importante para um pai é fazer o filho ter uma profissão. Porque em um estado de necessidade de alguma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Então, é muito importante a gente atentar para isso. Vamos, observem que Deus diz assim para ele, ninguém irão fazer mal a vocês. Essa é a visão. Vamos para o outro texto para a gente encerrar a leitura e eu entrar aqui na lição. Vamos lá. 4, 1 a 12. Não, aí é só, tu lê só o da lição. O 11 e 12. 11 e 12. 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Sim. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os com que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele está agora escrevendo para a igreja. Onde é que está, pastor? Está aqui, né? Muito bem, observem bem aqui, as 3 recomendações de Paulo. Quais eram as 3 recomendações de Paulo? Se vocês analisarem essa passagem bíblica, vamos lá, digam comigo, pureza pessoal. Vamos lá, bem forte. Pureza pessoal, amor fraternal e trabalhar. Olha como isso aqui é lindo, gente. Eu acho lindo isso aqui, professor César. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo era espiritual, mas ele sabia o que era a vida normal do dia a dia, pastor Wellington. Ele tem a recomendação, primeiro, se vocês analisarem, Paulo está escrevendo para uma região onde a impureza, onde a imoralidade, onde a prostituição era comparado, pastor Adalberto, a se comer um bolo. Se a pessoa comesse um bolo, uma carne, era a mesma coisa de ter uma relação sexual. É por isso que lá no verso 3, ele diz, e essa é a vontade de o quê? A vossa santificação. Paulo, ele está tirando essa ética errada, esse comportamento errado. Então, a primeira coisa, ele está falando da relação da pureza pessoal, sexual. Veja como isso é lindo, gente. Ele começa dizendo, cada um saiba possuir o seu próprio corpo. Alguns dizem um vaso lá, esquel, a palavra grega, eles dizem que lá seria a esposa. O texto não está falando da esposa, mas também a esposa deve ser possuída com pureza. Mas o texto não está tratando disso. O certo é que, em primeiro lugar, Paulo ele vai dar uma recomendação que a igreja tem que ter pureza pessoal, que é o quê? A santidade. Ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, seja casado, seja solteiro. Paulo está dizendo, expulsem da vida de vocês a porneia, a prostituição.
Ou seja, no viver diário, Paulo queria que tivesse o quê? A santidade. E esse viver diário da santidade envolve o amor fraternal. Vê bem aí, pastor. O verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também dantes vos dissemos e testificamos. Está vendo? Paulo está dizendo que a santidade pessoal, ela envolve o viver diário. Vocês sabiam que o irmão que oprime o outro, ele não tem santidade? A gente só pensa que a santidade a gente só pensa que a santidade é dizer, eu estou me evitando mulher, eu estou evitando isso, eu não olho filme pornográfico, eu não me prostituo. Não é só isso não. Santidade envolve o teu tratamento com o próximo. É assim? Que coisa linda. Como é que diz Paulo? Olha, Paulo, no viver diário de vocês... Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Não oprima, olha para cá, não oprima, não tente tirar vantagem do teu irmão, enganando. Tem irmão que compra um carro enganando o outro, compra um apartamento enganando o outro, quer ganhar as coisas em cima do outro, exageradamente, não tem santidade. Olha para cá, tem um bocado de irmãozinho aí, irmãzinha, que vamos ser santo, a roupa até aqui, né? Um rapazinho, tem uns rapazinhos, coitado, que os pastores não ensinam direito, eles ficam que nem débil mental. Aí, não é assim? Bota na roupa bem aqui, até lá embaixo, aí eu estou me santificando. Aí, às vezes, é falando mal dos outros, é oprimindo os outros, é criticando. Santidade é o viver diário, é fugir da prostituição, é fugir de relação sexual ilícita, mas é também não oprimir, é não enganar, é não tirar vantagem do outro. Tem irmão que é crente, mas ele usurpa o direito do irmãozinho, ele maltrata o irmãozinho no comércio. À noite ele está na igreja, um grande empresário. Deus tem me abençoado, não é assim? O Senhor Deus tem me abençoado. Mas os funcionáriozinhos dele lá, meu Deus do céu, tem medo dele mais do que de Jesus Cristo. Porque o camarada é ruim, o camarada é grosseiro, é opressor. Olha para cá, tu tá filmando, Caio? Um marido que gosta de oprimir a esposa, tu não tem santidade, cabra. Uma mulher que gosta de gritar com outra e depois ela está na igreja glorificando, falando língua, tudo isso aí é do Satanás, tu não tem nada de vida de Deus. Quem tem santidade tem temor, quem tem santidade não oprime, quem tem santidade não rouba, quem tem santidade não tenta tirar proveito ilícito, quem tem santidade tem um viver diário no amor fraterno. Como é que ele diz aí? Eita, coisa linda. Vai. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Isso. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Veja que Paulo coloca a prostituição, a imundícia, no mesmo nível do quê? Do tratar mal, do oprimir, não é assim? Ele está dizendo, não façam isso. Então a primeira recomendação, andem em santidade, fuja da prostituição, andem em santidade no viver diário. Segundo, ele está dizendo que tem que ter o amor fraternal, trate bem seu irmão, nada de oprimir, nada de gritar. A pessoa que anda gritando com o outro, oprimindo o outro, não tem santidade de jeito nenhum. Aí ele diz, cada um saiba possuir o seu vaso, não é assim? Que é controlar o quê? Pronto. Aí é saber viver com a esposa, mas quando ele fala aí, qual é o verso aí? Vamos lá. 4. Que 4, cada vai. um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso. É controlar os seus desejos. Todos nós temos desejo ou não temos? Pronto. Agora, tu tem que controlar. Às vezes o pastor Luiz, que ele come bem, ele pode ter o desejo de querer comer 3 melancia de uma vez. Mas ele vai comer? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que se controlar. É só uma. O que eu quero dizer aqui, olhe para cá. Porque tem irmão que diz assim, o meu corpo, eu não aguentei, eu estava me reprimindo. Quer dizer que tudo que o teu corpo pede. Eu vi um dia um desse aí, disse assim, eu estava numa farsa na igreja, e eu não aguentei, eu me descabelei logo. Né? Eu saí. Eu estava preso. Quer dizer que se tu der vontade de matar uma pessoa, tu vai matar? Tem hora que vem na mente da gente, e não venha para cá com santidade exagerada, tu sabe o que eu estou falando. Tem hora que passa na mente da pessoa cada besteira, cada bobagem, que até a pessoa diz assim, meu Deus, eu sou crente mesmo. É assim ou não é?
Meu Deus, eu sou crente. Aí é o que Paulo diz, cada um controle o seu próprio corpo. Deus disse para Caim, tu quer matar teu irmão, o desejo está em ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Tem uma fera dentro de você, te aquieta, Satanás. Não é assim? A irmã, tu está coçando para falar dos outros, a tua língua coçou, minha santa. Aí tu diz, ô língua velha, não é assim? Pega a tua Bíblia, vou ler minha Bíblia, língua do diabo. Tu quer que eu fale mal da irmã? Me controla, Jesus, não é assim? Tem que reagir. Pronto, às vezes você é casada e tu pensou, lembrou daquela namorada que tu tinha em 1970? Eu já vi se eu acho ela no YouTube, né? Correto? Tu não vai. Tu acha, não é assim? Tu acha, então? Não, eu não. Eu tenho que me controlar. Não, eu sou casado, não é assim? O que eu quero atrás dessa mulher? Isso aí foi uma coisa da minha juventude. Aí pronto, não é assim? Aí liga. Como é que tu tá? Eita, tá me lembrando aqui de tu, lembrando dos beijos que tu deu. E aí tu não é casado, não é assim? O que é que tu quer? Controle o teu corpo. Aí vem aqui, né? Aí eu quero, mas faça o quê? Não. Aí a Bíblia diz em Gálatas 5,16, e não andai nu, e não satisfareis. Pronto. A carne quer ou não quer? Quer nada. E não venha para cá com essa tua santidade, essas irmãs. Bota para cá, Caio, bota para cá. Essas daí que andam numa santidade na frente do povo mais exagerada. Eu vou te dizer, minha santa, tu tem mais desejo velho escondido, ruim, mais do que aquele que é fraquinho na fé. Porque o que é fraquinho na fé faz logo o quê? Rapaz, Jesus me ajuda logo, eu estou acabado. Não é assim? Agora a outra não fica numa santidade zona tremenda, aí a gente pensa, nadinha, irmão, se iluda com isso aí não. É por isso que Paulo disse logo, eu sou um miserável, porque dentro de mim eu estou com a vontade de servir a Deus, mas tem a outra lei. Não é assim? Tem uma guerra dentro de mim. Vai. Aí ele disse, não, eu vou depender só do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me levanta. Então é desse jeito. Agora, nós temos que controlar o que? O nosso corpo. Senhor, me controla. Pai, às vezes a gente está aqui, vai passando, não tem a mulher ali, né? Jesus, né? Pai, me ajuda, Pai. Dá da tua graça, tira isso de mim. Isso não é meu, não. Não é assim? Agora se ficar, eita, meu Jesus. Oh, tentação do céu. Pai, me ajuda, Pai. Aí não, aí já está exagerando. Não é assim? Já está o quê? Aí vai cair. Pronto, a irmã sentou. Você viu que ela sentou de um jeito errado e bateu bem de frente contigo, né? Porque tem irmã que senta mal. Aí não é assim? Pronto, aí você fica, eita, meu pai, essa irmã não sabe se sentar. Santa, tu já está morto. Não é assim? Aí, não, eu vou mudar para cá. Muda de lugar. Dois pastores sentaram, e aí estavam conversando, e umas irmãs chegaram e sentaram. E uma sentou, que tem irmã que cruza as pernas, que aparece tudo isso aqui. Ela um sentou e ficou aparecendo. Aí o outro pastor, pois é, pastor, a Bíblia estava falando com o senhor, que a Bíblia diz teologicamente. Aí o pastor, mas ela está certa. Mas olha, aí o outro pastor viu, disse, pastor, o diabo está ali tentando, vamos sair daqui, vamos lá para o gabinete. Aí saiu, é assim. Então, o correto é fazer isso, não é assim? Agora esse negócio de ficar, eita, pai, me ajuda, Jesus. Não, pronto, o olho pode ver, né? Até pode desejar, mas você vai fazer o quê? Pronto, é verdade. Então, pronto. Então, aí o que acontece? Cadê? Onde eu fiquei aí? A importância do comportamento. Vamos lá, os 2 versículos. Aí o apóstolo São Paulo agora vai falar, vai lá, como é que ele diz? Isso é sério. E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já vulo temos mandado, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. O apóstolo São Paulo, ele está dizendo que muitos crentes, por causa da escatologia, se tornaram inquietos. E outros começaram a ter comportamento, Jesus não vai voltar mais, já se realizou. Começaram a ter comportamento o quê? Horrível. E Paulo está dizendo que um comportamento de um membro afeta toda a comunidade. Isso aqui é muito sério. Vocês estão me entendendo? Um comportamento errado de um pastor, um comportamento errado de um crente no bairro, não é só de pastor não, é tu também. Um comportamento de um crente errado compromete toda a comunidade. Por isso que Paulo está dizendo, vivam quietos e o que mais? Cuidem dos vossos. Não fique procurando saber o que tem no bairro, nem o fuxico do bairro, nem entrando na vida de ninguém, nem na vida da irmã. Paulo diz, cuide da tua
vida, ok? Então, essa é a parte bíblica. Pastor Osiel, e o que tem tudo isso a ver com missionários fazedores de tenda? É porque Paulo pegou o versículo 3 e colocou aqui Áquila e Priscila, que tinham o mesmo ofício. E ele pegou aqui e disse assim: quem não trabalha, quem não tem profissão, quem vive só atrás dos outros, também vai dar mau exemplo para a comunidade. Pregador que não tem trabalho, só vive na casa dos outros, ele vai dar exemplo de quê? De nada. É isso que eu quero dizer. Porque primeiro, o marido da irmã não vai ficar o tempo todo dentro de casa, que ele trabalha. Aí fica só aquele bichão dentro do quarto e a irmã lá dentro de casa. Paulo está falando de comportamento e de fazedores de tenda. Aí o apóstolo São Paulo, ele fala isso. O autor da lição, ele pegou o verso 3, 2 e 3 de Atos, e esse verso 11, e trouxe aqui fazendo uma junção, uma ligação, para colocar missionários fazedores de tenda. E eu vou resumir rapidamente. O que acontece? Ministério de tendas é bíblico? Não tem ministério de tendas na Bíblia. O que tem é uma profissão. Paulo não foi pregar o evangelho dependendo da profissão. Nunca pense isso. Nunca pense isso. Ele trabalhou em alguns lugares, mas ele foi chamado, e quem cuidava dele em muitos lugares era a própria igreja. Ok? Mas Paulo, ele não tinha essa ideia de que, não, eu vou trabalhar aqui, eu vou pregar o evangelho, eu vou trabalhar. Não era isso, não. O Senhor cuidou dele. Inclusive, a igreja de Filipos mandou sustento para ele. E outras ocasiões também. Ok? Então, vamos lá. O ministério de tendas é bíblico? Não tem essa referência. É o único caso que acontece aqui. Ok? Como distinguir o ministério profissional e vocacional? Muito simples. Vamos lá. O ministério vocacional é aquele que é caracterizado pela chamada que vem direta de quem? De Deus. Essa chamada, ela tem vários modelos. Jeremias foi chamado e se achou incompetente. Mesmo assim, Deus, porque quem era que estava chamando? Era Deus. Deus chamou Abraão para uma missão específica e Abraão atendeu rapidamente o chamado. Deus chamou Paulo quando Paulo era perseguindo os crentes, e Deus disse assim: eu vou te fazer de ti um instrumento para a glória do meu nome, ok? É a chamada. Isso é a chamada direta. E o que é a vocação, pastor Osiel? A vocação é uma tendência, não é assim? Eu tenho uma vocação para ser médico, eu tenho uma vocação para ser engenheiro, não é assim? Diríamos que seria mais como uma aptidão, não é isso? Falei. Ele vai cumprir o chamado. O chamado. E o que acontece? Eu posso ter essa vocação normal, tanto na vida secular como na vida espiritual. Uma vocação para fazer um trabalho na igreja, para fazer alguma coisa. Agora, a chamada, ela vem diretamente de Deus, ok? Ela vem diretamente de Deus. O ministério que Deus chama, ele é espiritual, ok? Esse negócio de nós falarmos em ministério profissional já é uma concepção nossa. A Bíblia não fala de ministério profissional, porque ministério é uma chamada e não é uma profissão. Ministério não é profissão. Ministério é um chamado de Deus. Profissão é de médico, profissão é de engenheiro, profissão é do quê? De advogado, professor advogado e etc e tal. Agora, quando nós falamos do ministério aqui profissional, aqui não seria mais ou menos isso, mas é um médico que ele quer ir trabalhar lá no Paquistão, que não pode entrar missionário, o missionário vocacionado, o missionário chamado, o missionário que ele tem vontade de ir, mas ele é impedido. O que acontece? Lá, aquele país libera para um médico entrar. Esse irmão que é médico, que tem desejo de trabalhar para Deus, ele vai usar a sua profissão como porta de entrada. É um engenheiro, é quem mais aí? Um advogado, é um enfermeiro, não é, pastor Hélio? Ele vai entrar lá naquele país com a sua profissão, mas ele só vai entrar com a sua profissão. Ele vai trabalhar, ele vai ganhar o dinheiro dele, mas ele tem uma vocação espiritual. Ele tem um chamado para o ministério. Agora, pela profissão e com a profissão que ele tem, é o meio dele entrar. Ok? Não era que Paulo tivesse um ministério profissional. Não, Paulo tinha um ministério vocacional, porque lá em Atos
9, 15 e 16, ele foi chamado para fazer a obra de Deus. E é tão tal que Paulo não morreu rico, morreu pobre e morreu isolado. Ele não tinha dinheiro nenhum. Ou seja, ele desenvolvia um ministério pela chamada e não pelo profissionalismo. Entenderam? Então, quando você pega essa palavra vocação e chamada, dentro da teologia, elas são ambíguas e elas se relacionam. Por vezes são intercambiáveis. Uma tem o mesmo sentido da outra. Não é assim? Agora, o que eu posso entender é que tem pessoas que elas têm uma tendência para aquilo ali, na obra, no trabalho, ok? Aí Deus vai chamar diretamente aquela pessoa. Vamos analisar Atos 16, Timóteo, a Bíblia diz, e todos davam bom testemunho de Timóteo. E ele servia bem na comunidade. Aí o Paulo chegou lá e disse, não, Timóteo, Deus tem uma chamada para ti. Aí separa Timóteo para a obra de Deus. Então, a vocação, se nós analisarmos, uma pessoa diz assim, eu tenho vocação, vamos pegar, porque essa palavra vocação ela pode ser usada tanto para o lado espiritual, como também para o lado secular. Entendeu, pastor Wagner? Como é o lado secular? Eu tenho vocação de ser um engenheiro, não é isso? Eu tenho vocação de ser um quê? Porque às vezes eu tenho só desejo. Vamos dar um exemplo. O Caio olha para mim, aí me vê pregando, acha bonito, não é a vocação. Mas ele, por achar bonito, cria nele um desejo. Rapaz, eu também quero ser pastor. O pastor Oziel está andando de Hilux, está andando, não é assim? Mas o desejo dele não é porque ele tem uma vocação de verdade. O desejo dele surge mediante a aparência que ele está vendo em mim. Olhando o exterior, olhando o status. Amanhã isso aí morre quando ele vê que não é nada daquilo ali. Quando ele começa a andar no carro e todos os crentes dizendo, aquele carro que o pastor anda, é nós que estamos. Na hora que ele estiver lá na praia com a mulherzinha dele, aí os irmãos botam logo na internet, comendo nosso dinheiro, não é assim? Aí amanhã ele não aguenta isso. Quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, quando vem a crítica, ele vai entrar na igreja e ele vai ter uma boa intenção e a maior parte ser contra aquela visão. Diz, meu Deus, eu estou pensando bem para a obra e eles estão falando de mim, não é assim? Será que ele aguenta isso? É esse negócio. Será que tem chamada? É por isso que eu estou dizendo aqui, pastor Wellington. Eu quero dizer aos irmãos, não entre nisso quando você não tiver chamada, porque a chamada pode perder tudo, mas você continua de pé, porque Deus te chamou para aquilo ali. Não é assim? Não é apenas um desejo aparente. A vocação, ela está voltada, eu diria, como um pendor, né? Eu pendo para aquilo ali. Vamos analisar uma vocação. Tem gente que quer ser médico hoje, porque diz assim, no Brasil ganha bem, dá dinheiro. Mas tem meninozinho que desde pequeno, mamãe, eu quero salvar vidas. Pega o calanguinho, já corta, né? Já fica lá, que a mãe diz, rapaz, esse ali vai ser. Ali ele tem uma vocação. Não é apenas um pendor, não é apenas uma queda, ok? Então é isso aqui. Agora, o que nós colocamos aqui, da lição, a vida profissional de Paulo e sua vocação. Todo judeu tinha que ter o quê? Uma profissão, ok? Todo judeu tinha uma profissão. Agora, Paulo foi chamado para viver exclusivamente. Em momentos, ele que não dependia, ele por vontade própria, a política dele, de não receber dinheiro para não atrapalhar o evangelho, ele mesmo que disse assim, aquele que prega o evangelho viva ele sabia que era para viver do que era sagrado. Era ou não era? Ele ensinou isso. Agora, ele por vontade própria, em alguns locais que ele chegava, ele fazia uso da sua profissão. Mas não era que ele vivia da profissão dele. Nós temos que entender isso. Ok? Aí aqui está se fazendo de missionários fazedores de tenda. O que são os missionários fazedores de tenda, pastor Zéu? São esses missionários que eles têm chamada de Deus para o ministério, mas como eles têm a profissão deles, eles usam ela como dependendo também da situação, porque nós temos os missionários, que até o autor da lição fala, dos missionários vocacionados tradicionais e dos missionários profissionais, não é? Só que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, muito cuidado para você não pegar isso aqui, porque já tem muitos livros que falam isso. O que eu estou dizendo é que se eu tenho uma profissão, tudo que está em mim eu vou levar para a glória de Deus, mas não é que Deus dependa disso aí para fazer missão. Ele usa o chamado dele
para você fazer a obra dele com o que você é e o que você tem, ok? Mas nós temos que analisar para não confundir isso aqui, porque isso aqui é muito perigoso se a gente não souber entender. Porque amanhã pode alguém dizer assim, eu só vou fazer missão se eu for médico, eu só vou fazer missão se eu for engenheiro, eu só vou fazer missão... Fala isso, não ouvi. Um caso específico, pastor, de exemplo disso aí às vezes nesses países que não pode entrar o missionário, aí o missionário é professor, aí ele vai como professor. Verdade. Ele vai como professor, ele vai como engenheiro, não é assim? Ele vai como até um policial, um restaurante, e ali dentro ele vai trabalhar e vai começar a fazer as bases como Paulo fez. Ele vai fazer, entrando normalmente, fulano, eu estou nessa prova bem aqui. Ele disse, olha, eu sou crente, eu posso orar por você, não é assim? Você é? Eu trabalho aqui, mas eu não posso. Pois vai lá na minha casa conversar comigo, não é assim? Aí ele entrou no país com aquela porta do profissionalismo, mas ele já tem a chamada. Então é interessante que até aqui no livro de apoio, vamos lá, aqui ó, a profissão de Paulo. Isso era normal, que todo rabino, todo pai ensinava, e todo rabino tinha uma profissão. Não existia filho preguiçoso no judaísmo, porque era muito batido isso. É muito útil a questão do missionário transcultural ou nacional, ele ter uma profissão. Não que ele vá se valer daquela profissão. Isso. Porém, há situações que ameritam o uso desta profissão, até mesmo para engrandecer o reino de Deus. Quem está falando aí é o pastor Adalberto, que foi 20 anos missionário no Equador, ok? Então, o termo missiológico fazedor de tenda é uma acepção nova que os autores estão colocando. Eu já falei desse casal, tem que ter uma profissão, isso era bíblico, os judeus, todos os filhos eram ensinados a ter uma profissão. A coisa mais triste para um pai judeu era se o filho tivesse péssimo exemplo e não trabalhasse, se fosse preguiçoso. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 3,10, aquele que não trabalha, é bom que não faça o quê? Não coma. Então pronto, ter uma profissão era normal. A política de Paulo, ele não recebia as ofertas porque ele não queria atrapalhar o progresso do evangelho, mas ele sabia que tinha uma norma bíblica que ele não poderia contrariar ela. Essa norma correta. Pastores que devem ser sustentados. Vamos lá. Olha aqui, ó. Pastores que devem ser sustentados na obra. Quais são eles? Os que trabalham. O que mais? Que concluem a obra. O que mais? E o que mais? Pronto. Aqui são os pastores que devem ser sustentados. Aqueles que trabalham. Ninguém pode sustentar vagabundo. Ninguém. Eu estou aqui hoje. Tem até gente que pensa que a gente é pastor porque não tinha o que fazer. Nada, meu irmão. Eu sou formado. Eu estou aqui porque Deus Ele me chamou. Mas se fosse para mim, não, é para mim trabalhar de advogado, eu ia fazer meu OAB. É para mim trabalhar de professor, eu tenho minha pedagogia. É para mim trabalhar como doutor na universidade, eu tenho meu curso, eu era professor universitário. Tem gente que pensa que pronto, eu tenho minha profissão. Aí vocês pensam que anda sendo besta. Tem irmão que quando vê a gente evangelizando na rua, aceita Jesus. Aí esses vagabundos não tem o que fazer, não faça isso não. Faça isso não. Nós temos o que fazer. Agora nós largamos tudo para ser o quê? Chamado a atender o ministério de Deus. Não é assim? Todos nós temos que fazer. Vocês pensam que eu estou aqui, mas ali é um neguinho velho que não tem nada na vida. Não é assim não, meu irmão. A gente sabe, tem que fazer. Eu fui professor. Pronto, eu fui professor universitário. Pronto, chegava na sala de aula, pronto, passava o dia todinho ensinando filosofia para o povo. Pronto. Agora eu ensinei, a filosofia veio para essa vida, né? Agora eu estou ensinando para a vida eterna. Passava o dia todinho, pronto, ensinando o mito da caverna do Platão. Aí uma besteira que não sabe onde é que quer chegar. Aí eu ficava, esse mito é esse, essa vida aqui é o mundo ideal, esse mundo ideal. Aí tá, aí complementa, aí pegava tudinho, relacionava os antigos, os modernos, pós-modernos. Aí pronto, aí aquela, certinho, essa pra pessoa. Tinha deles que dormia, tinha uma mulher de idade que dormia, e eu disse, quer ser filósofo desse jeito aí? Vai ser nunca. E aí pronto, depois formava e recebia o diploma. Agora, isso é só para esta vida. Agora, quem tem chamado ministerial é para a vida eterna. Eita, rapaz, coisa bonita, né? Então, pronto.
Aí a igreja tem que sustentar pastores desse nível. O ensino sobre a bênção, olha, nós já citamos tudo isso aqui. A bênção material para quem recebe a bênção espiritual. Se você receber a espiritual, é abençoado, você vai dar o sustento. Nós falamos isso aqui na passada. Não vou explicar isso aqui, não. Missionários fazedores de... Isso aqui na atualidade, nós já explicamos. Os cristãos, eu até coloquei isso aqui, os cristãos profissionais e empreendedores. Às vezes um irmão tem uma grande empresa no exterior, ele é cristão, ele leva a empresa dele, mas ele leva o nome de quem? O nome de Jesus, ok? O preparo do missionário profissional, aí está a diferença. Se a igreja vai enviar, vamos dar um exemplo, pastor Wagner, ele é médico, ele quer ir trabalhar no Paquistão, mas só pelo fato dele ser médico não quer dizer que ele seja enviado. É preciso ter um treinamento da igreja, ele tem que fazer o curso de missões, não é assim? Ele tem que fazer o curso de missões, ele tem que ter maturidade espiritual, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que estudar a cultura, ele vai só se valer do título para entrar, mas ele vai ter toda uma estrutura teológica e missiológica para ele poder fazer missões lá. Entendeu? Não é mandar uma pessoa, porque às vezes tem pessoas que têm um diploma de médico, mas não sabem nem citar João 3,16. É assim, não é assim? É advogada, aí pronto, ele não sabe nem citar um versículo da Bíblia. É claro que não estou generalizando, eu estou falando aqui pontual, para que todos entendam. Chamados para uma missão específica, nós sabemos que tem pessoas que elas são chamadas para uma missão específica. Paulo, Abraão, quem mais? O Lutero, Livingstone e outros mais, D.L. Moody, Spurgeon, John Wesley, todos foram chamados para uma missão específica. E tem missionário que ele tem uma profissão, que era como Paulo, que era fazedor de tenda, e o Senhor Deus chamou para ele pregar o evangelho. Uma missão específica. Pronto. Qual o real sentido da palavra vocação? É chamado. Nós já falamos aqui, é chamado. A palavra enviar, missão, é o verbo apostelein, que nós já falamos aqui. Servindo a Deus com o que somos e com o que nós temos. Eu posso servir a Deus com o que eu sou, como pessoa, e com aquilo que Ele me deu. Como também com a minha profissão, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com a minha vida, com a minha filosofia. Aí nós já falamos isso aqui. E por fim, é isso aí que nós queremos colocar para os irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos lá, nós vamos encerrar. Pastor Wellington orando e o pastor Wagner das bênçãos apostólicas. Amém. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por esta aula tão maravilhosa, Senhor. Tudo que aprendemos, tudo que conhecemos, que o Senhor possa usar-nos, cada um, Senhor, nas nossas condições e possibilidade, Pai. Abençoa o teu servo, pastor Osiel, toda essa igreja e os teus filhos, Senhor, que junto cooperam com ele nesta grande obra. Abençoa-nos em tudo, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.